Boa noite a todos. Dando sequência às palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos então ao capítulo de introdução, item 4, que trata de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã no cristianismo. No início do capítulo, nós temos Kardec explicando que as grandes ideias jamais irrompem de súbito, e que existe então uma construção gradativa para que elas possam surgir e então se desenvolverem. Kardec explica que Sócrates foi um desses precursores e mostra o quanto suas ideias eram similares às ideias trazidas pelo Cristo e pelo próprio Espiritismo. E aqui, para iniciar a nossa conversa, eu trouxe primeiro a data da vida de Sócrates, que foi aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Foi quando ele desencarnou, né? Então nós temos aí quase 2.200 anos, né, um pouco mais até de 2.200 anos, entre a existência de Sócrates e o lançamento do Livro dos Espíritos por Kardec. Então, aqui nos dá uma clara noção do quanto as ideias de Sócrates eram evoluídas do ponto de vista moral e espiritual, porque dos 400 anos antes de Jesus e mais de 2.200 anos antes, 400 anos antes de Cristo e 2.200 anos antes de Kardec, né, ele já trazia as ideias que serão apresentadas hoje. E esse capítulo também fala sobre Platão, por ter sido Platão um aluno de Sócrates e sendo ele responsável por escrever, né? Então Kardec faz alguns comentários dizendo, por exemplo, que assim como Cristo, né, o Sócrates nada deixou escrito, porém ele teve, assim como os apóstolos foram os responsáveis por escrever, né, suas palavras e seus ensinamentos, o Sócrates também teve em Platão aquele que traduziu e escreveu os seus ensinamentos. Assim como Cristo teve uma morte entre os criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocando a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, Sócrates também pelo seu discípulo Platão, conforme já foi dito. Kardec esclarece que uma vez que a luz se mostra, né, quando nós estamos preparados para ela, né, então a espiritualidade superior, regida por Jesus, trouxe as informações para abrir os olhos da humanidade. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento trazido pelos espíritos, nós quebramos aquela individualidade do conhecimento ou a personalização do conhecimento. E isso é um elemento bastante importante que a religião espírita, né, aliás, o conhecimento espírita pôde proporcionar a todos nós. Bom, como então falava Sócrates e Platão, né, Platão através dos conhecimentos trazidos por Sócrates. Item primeiro, né? O homem é uma alma encarnada, olha só o que ele dizia. Antes de sua encarnação existiam unidas aos tipos primordiais de ideias do verdadeiro e do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, quase 500 anos antes de Jesus, né, se pegarmos aí no meio de sua existência, Sócrates já afirmava que o homem é uma alma encarnada. Ele também dizia: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas à mudança. Ao passo que, quando contempla a própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E aí ele esclarece que, sendo a alma dessa natureza, né, da natureza imortal e pura, permanece ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, que esse estado da alma se chama
sabedoria. Olha só como ele nos descreve este conhecimento. Kardec comenta que existe já uma visão bastante clara dele, né, ao contemplar a visão do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, esclarece Kardec, então, de qualquer maneira, a isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito, isto é, o que ensina o Espiritismo. Então, já existe essa similaridade do conhecimento, né? E ele também nos diz o seguinte: nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Enquanto estivermos mergulhados no mundo como encarnados, teremos uma dificuldade muito grande de enxergar as coisas como elas realmente são. E ele diz: ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras, de mil tolices. Então, Sócrates já entendia que a alma encarnada é muito fácil de ser enganada e muito volúvel, uma vez que está presa aos desejos da carne, né? Do corpo material. E ele afirma: só a conheceremos, né, a verdade, após a morte, libertos da loucura do corpo. Conversaremos então, isto é, esperá-lo com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Então ele coloca que, uma vez libertos da matéria, poderemos conversar entre nós, né, todos nós espíritos libertos, e aí sim discutirmos de forma mais clara. E ele diz: essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se excitam em morrer, e a morte não lhes afigura de modo nenhum temível. Então, nós também sabemos, né, que os espíritas, quando bem o compreendem a visão do mundo real, né, o mundo espiritual, não temem a morte, porque sabem que essa vida que nós vivemos é apenas parcial, né? E ele diz o seguinte: não são as almas dos bons, são, porém, a dos maus que se veem forçadas a vagar por esses lugares. Então ele diz o seguinte, que as almas mais próximas da materialidade são as almas dos maus, ele classificava dessa forma, né? E ele também diz o seguinte: onde arrastam consigo apenas da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzem ao corpo. Então, Sócrates já tem uma visão a respeito daqueles espíritos desencarnados que ainda estão muito próximos à materialidade e vão reencarnar com a função de depurar-se, né? Então, ele já nos dá essa ideia da necessidade de depuração espiritual para que haja evolução, e esse processo através da sucessivas encarnações. Olha só o que ele fala aqui: após a morte, o gênio daimon, ou demônio que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida em múltiplos e longos períodos. E aqui o Kardec esclarece que a palavra daimon, que deriva de demônios, não apresentava na antiguidade o sentido negativo existente hoje, não se referia exclusivamente a seres malfeitores, mas a todos os espíritos em geral, entre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados de deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com as pessoas. Então, olha só que interessante, né? Naquele tempo, a palavra daimon não se referia a demônios, seres do mal, né? Como hoje nós entendemos, mas a todos os seres que se situavam entre o divino e o mundo material. Podemos dizer que todos os elementos de transição, todos os espíritos em evolução, ou aqueles mais próximos da Terra, se encaixariam nessa descrição trazida por Sócrates. E aqui ele nos diz: a preocupação constante do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então aqui é interessante que ele nos dá mais uma amostra do conhecimento, né, e quanto ainda não evoluímos, né, e olha só que Sócrates está falando aqui,
2.200 anos atrás, né? Devemos focar na vida espiritual e menos no corpo, e menos na matéria, né? Afinal de contas, ele indaga, né? Se a alma é imortal, não seria prudente, então, trabalharmos visando a eternidade? E aqui ele nos diz o seguinte: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus. E aqui é claro, né? Porque se só existe uma vida, então qual o sentido da bondade? Qual o sentido de buscar evoluir? Se tudo vai terminar com uma existência só, né? E aí ele pondera mais que guarnecer a alma não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios. Só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o mundo, para o outro mundo. Então aqui ele já pondera que aquela pessoa que vive uma vida menos preocupada com vícios ou com os interesses do corpo ou materiais, uma pessoa que vive mais focada na espiritualidade ou na evolução espiritual, na evolução moral, é uma pessoa que deve se preocupar menos com a partida dessa vida, né? Porque, é claro, já vai estar mais preparada para ser recebido no plano espiritual. E aqui Kardec nos pondera, trazendo um item da obra O Céu e o Inferno, dizendo o seguinte: somente o ser humano que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo não mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Então, conforme vamos nos despojando dos males dos vícios, vamos tendo uma vida mais tranquila e o despertar na próxima existência, na existência espiritual, vai ser mais leve, vai ser mais fácil, né? No item 10 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec nos traz a seguinte passagem: quando despida do corpo, ele aguarda. Quando despida do corpo, né, a alma aqui, referendada, ela guarda evidentes os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Então aqui Sócrates já pondera que após a sua encarnação, terminada a sua encarnação, né, quando estamos despidos do nosso corpo material, guardamos ainda os traços e caráteres e afeições daquele que tínhamos em vida. E aqui é importante porque ele demonstra que o espírito continua levando os caracteres que ele tinha quando encarnado, né? Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Então ele pondera que o criminoso vai levar todos os sentimentos e referências dos crimes cometidos para o plano espiritual. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça. E aqui é uma das grandes máximas, né, que nós já conhecemos dentro do Espiritismo, né? Mais vale receber do que cometer uma injustiça. Kardec nos faz aqui uma ponderação sobre a máxima cristã que diz: se alguém vos bater em uma face, oferecer-lhe ainda a outra. Então, se nós estamos sofrendo uma injustiça, somos realmente privilegiados, né? Porque imagina se estivéssemos cometendo e adquirindo novos débitos kármicos. E aqui ele diz: não é inteiramente cristã essa máxima, né? Mais vale receber do que cometer uma injustiça. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhes também a outra. De duas uma, pondera Sócrates: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem que extinguir-se, a morte será como uma das raras noites em que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, ele diz, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade de encontrarmos lá aqueles que nós conhecemos. E aqui tem uma passagem bem interessante, porque mesmo no momento de sua morte, né, quando Sócrates foi obrigado a tomar o veneno, né, ele pondera, né, aos seus juízes:
o meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá como aqui os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Então você repara que não havia uma aflição em Sócrates, mesmo lidando com um julgamento, né, que o condenaria à morte. E ele diz: nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causados. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito não farão, sem dúvida, do que se voltaram uns aos outros o mútuo desprezo. Bom, esse é um dos itens mais consonantes à doutrina espírita, porque aqui nós temos a reflexão da caridade, né? Perdoar os nossos inimigos e não retribuir o mal com o mal, mas o mal com perdão. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Nós conhecemos aliás, amplamente dentro do cristianismo e com certeza fazendo correlação a isso também o espiritismo, a máxima que diz é pelos frutos que se conhece a árvore, né? O próprio Jesus menciona esse conhecimento, né, já trazido por Sócrates. E o Sócrates explica, né? As ações são avaliadas pelos resultados que produzem. Quantas ações ou quanto das nossas ações produzem resultados que nós sequer imaginamos, para o bem e para o mal, né? Então é muito importante que nós busquemos atuar com o bem, porque dessa forma os frutos das nossas ações serão positivos. E aqui cabe a reflexão, né? Se a gente planta uma semente, o quanto daquilo floresce, o quanto recebemos daquele mesmo, quanto frutifica daquela ação. Então Sócrates já nos chamava a atenção para esse cuidado. E ele diz: o amor está por toda parte, em natureza que nos convida ao exercício de nossa inteligência. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Bom, o amor é o laço que une a todos nós. Jesus nunca nos cansou de alertar em relação ao amor fraternal e o quanto o amor pode ser transformador. Sabemos que o amor transforma nas relações aqui no planeta, enquanto encarnado, seja um amor entre uma mãe e um filho, um amor familiar, um amor entre um casal. Então, Sócrates já ponderava o quanto o amor é importante. Ele diz: nos dá paz, calma e silêncio aos ventos, sono à dor. Então, o amor, ele de fato transforma, né? E ele pondera dizendo: a virtude que não pode ser ensinada vem por dom de Deus aos que possuem. E aqui Kardec pondera o seguinte: o Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. O que nós já sabemos, né? É muito importante a reforma íntima, porque a gente, se observando, a gente consegue perceber os nossos defeitos. Uma vez que nós observamos e aprendemos o defeito, temos a oportunidade de melhorá-lo, de atacá-lo dentro de nós. E uma vez que a gente comece, mesmo muito timidamente, a essa transformação, vamos adquirindo uma virtude. Todo defeito que começa a ser trabalhado em nós é uma virtude em essência, é uma virtude em evolução. Por isso que Kardec diz: aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços. Então nós vamos aos poucos construindo através de nós mesmos, e Deus nos permite isso, as nossas virtudes.
E aqui Sócrates pondera: é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos do que nossos defeitos do que dos outros. Então ele fala o seguinte, né? E aí Kardec pondera com os ensinamentos trazidos por Jesus: vedes o cisco no olho do vosso vizinho, mas não a trave que está no vosso. Temos muito mais facilidade, afirma Sócrates, de vermos defeitos nos outros do que em nós mesmos. É por isso que a reforma íntima é tão importante. E ele diz que os médicos, mesmo ao seu tempo, seriam muito mais bem-sucedidos se tratassem das moléstias não apenas através do corpo, mas também com observação à alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Então Sócrates pondera que para que nós melhoremos, mesmo de doenças físicas, é muito importante a observação da alma. E hoje a gente sabe, né, quantas doenças não estão correlacionadas ao estado de espírito da pessoa com o corpo físico. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. E esse é o último item trazido por Kardec, e é de fato extremamente importante, sobretudo nos dias de hoje. Ele diz: ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Então, o quanto que nós de fato sabemos e até que ponto estamos dispostos a afirmar isso e a aprender mais. O quão estamos dispostos a sermos sinceros com o que conhecemos e com o que ignoramos. E para fechar esta palestra, né, o próprio Kardec traz num texto que explicita a última passagem de Sócrates através do conhecimento de Platão, dizendo o seguinte: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. E esse conhecimento trazido por Platão certamente cala fundo no coração de qualquer espírita. Por quê? Primeiro, porque nós não temos o dever de mudar a opinião de ninguém. A nossa função, primeiro, é desenvolver o conhecimento em nós mesmos. E aí, a atenção ao que disse Sócrates: não supondo que sabes o que ignoras. Então, nós temos que buscar o conhecimento, que é enorme, é mutante, evolui a todo momento, né? Uma vez que os espíritos estão sempre nos trazendo novas informações, e depois contribuir para que outros também possam se iluminar com a luz trazida pelos espíritos. Mas não nos preocupemos com as opiniões alheias. Nos preocupemos com a verdade e não com a injúria. Então não importa se seremos criticados ou mesmo soframos, né, injúrias por trazermos conhecimentos espirituais, porque a gente sabe que é a verdade. E a verdade sempre prevalecerá, mesmo que tome tempo. E a grande reflexão é o próprio Sócrates, né? Afinal, foi ele que nos trouxe todos esses conhecimentos enquanto o mundo ainda não estava pronto para ele. Há 2.200 anos atrás, 500 anos antes de Jesus. E mesmo assim, ele não abandonou suas convicções e seus conhecimentos. Então que esse item, o item 4 do capítulo de introdução, nos seja uma grande referência para todo o conhecimento adquirido e divulgado através das nossas atitudes. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.